sobre as condições para a oração ser válida. E hoje nós vamos falar sobre os pilares das orações. Qual a diferença dos pilares da oração e qual a diferença das condições das orações? Pois aquelas condições que nós falamos na aula passada, se a pessoa deixar algo que ela não fez, ela deve fazer o sujud de servo, que depois, na aula seguinte, se Deus quiser, numa próxima aula, a gente vai falar sobre isso. Ela não vai invalidar a oração por completo. Isso são as condições. Agora, os pilares das orações, ela não pode deixar de maneira alguma. Se ela deixar algum pilar, a sua oração vai ser nula. Ou ela deve completar o pilar da oração. Foi claro, inshallah. Então a gente vai falar hoje dos pilares das orações. Nós falamos na aula passada das condições, tá? E só para deixar bem claro, na aula passada foi dito aqui dos pilares da oração, foi dito que um dos pilares é a intenção. Só que vamos corrigir aqui. A intenção, na aula passada foi falado que a intenção faz parte das condições, mas corrigindo aqui, a intenção faz parte do pilar das orações. A intenção faz parte do pilar das orações e não, como foi dito na aula passada, das condições, correto? Então vamos colocar hoje, a aula de hoje a gente vai falar sobre os pilares das orações que a gente faz. Os pilares das orações. O primeiro pilar da oração é a niya, a intenção. A intenção, como Deus disse no Corão Sagrado, وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ. Deus ele diz, e nós não ordenamos nada, exceto para que adorem a Deus, o único, com sinceridade na religião. Aqui é uma ordem que todos os muçulmanos devem ter, a sinceridade e a intenção sincera para Deus. E tem aquele hadith que todos nós conhecemos, que o profeta disse, sallallahu alaihi wasallam, ele diz assim, innamal amalu binniyat, certamente todas as obras dependem das intenções. Quer dizer que toda a intenção que você vai fazer deve estar de acordo com a sua obra. E a intenção está no coração de cada um. A intenção está no coração, e quem conhece o coração de todos nós é Deus, o único, o todo-poderoso. Então, quando você deseja fazer uma oração, fazer uma reza para Deus, o único, todo-poderoso, você deve intencionar com o seu coração essa reza que você vai fazer, pois ela faz parte do primeiro pilar para a sua reza estar aceita. Então, vejam bem, os pilares das orações, os pilares das rezas. O primeiro pilar é a intenção. O muçulmano, ele deve intencionar com o seu coração a oração que ele deve rezar. Ele deve intencionar a oração desejada que ele deve rezar, se for o Fajr, o Dhuhr, ou qualquer outra oração. Ele deve intencionar para Deus, o único todo-poderoso. Agora, o segundo pilar é chamado Takbir al-Ihram. Takbiratu al-Ihram. O que significa Takbiratu al-Ihram? Takbiratu al-Ihram significa a pessoa, quando se colocar na posição da Qibla, ela fala Allahu Akbar. Takbiratu al-Ihram significa a pessoa falar Allahu Akbar. O início da oração é Allahu Akbar. Isso é um pilar da reza. Sem isso a reza não é válida. Para você iniciar a sua reza, você deve falar Allahu Akbar. Esse é o segundo pilar da reza. Allahu Akbar, como o profeta falou, sallallahu alaihi wasallam, miftehu salahu at-tahur, wa tahrimuha at-takbir, wa tahliluha at-taslim. O profeta falou assim, sallallahu alaihi wasallam, a chave da reza é a purificação. E a proibição, quando você inicia, o iniciar dela
A partir do momento quando você inicia ela, tudo fica proibido para você. É quando você fala Allahu Akbar. Quando você fala Allahu Akbar, tudo fica proibido, aquilo que era aquilo que era permitido fica proibido. É o início da reza. E quando você fala Assalamu Alaikum, é o término da reza. Aí tudo volta a ser permitido novamente para você. Então, o profeta falou assim, o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam falou, a chave da reza é a purificação, você fazer a ablução. E o início da reza é você falar Allahu Akbar, e o término da reza é você falar Assalamu Alaikum. O profeta falou, sallallahu alaihi wasallam, a chave da reza é a purificação. E o início dela é você dizer Allahu Akbar, e o término dela é você falar Assalamu Alaikum. Tá? Então, disso os sábios tiram que Allahu Akbar significa o segundo pilar da reza. A reza não é válida se a pessoa não falar Allahu Akbar quando vai iniciar. Ela vai iniciar a reza, ela deve falar Allahu Akbar, que significa Allah é maior, Deus é maior. Tá? De acordo com o dizer do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, não há reza sem a pessoa iniciar com Allahu Akbar. Então, os sábios tiram que Allahu Akbar é o segundo pilar mais importante da reza. Sem ela, não é válida a oração. E o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ele fala assim: se algum de vós levantarem para fazer a reza ou fazer a oração, então diga Allahu Akbar logo de início, pois isso é o pilar da reza, ou como disse o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Isso quer dizer, quando eu me direcionar para a Qibla, em direção da Meca, eu devo levantar as minhas mãos e falar Allahu Akbar. Falando isso, eu estou cumprindo com o pilar da reza, o segundo pilar da reza. Sem esse pilar, se eu não falar, a minha reza não é válida. Tá. O terceiro pilar da reza é ficar de pé, ficar em prontidão, ficar em pé, posto de frente à posição da Qibla, a posição da Meca. Isso é um pilar da reza, é obrigatório, pilar. Pois Deus, o único, disse no Alcorão Sagrado: Hafizu ala as-salawat was-salati al-usta wa qumu lillahi qanitin. Deus, ele disse: se apeguem nas orações, se apeguem nas orações obrigatórias, e se apeguem mais ainda na oração do meio. A oração do meio é a oração da tarde, a oração do Asr. E depois ele fala: e ficam de pé todos vocês para Deus, o Senhor do universo, o Senhor dos mundos. Então disso nós tiramos que é obrigatório, é um pilar da reza, o muçulmano ficar de pé em frente ao Criador dos céus e da terra. Mas tem aquele dizer que o profeta falou assim, sallallahu alaihi wasallam. Ele falou assim: rezem em pé, rezem em pé. Agora, se vocês não conseguirem, então rezem sentados. Se vocês não conseguirem, rezem deitados. Então, disso nós tiramos, se o muçulmano ele tem força, ele tem capacidade e não está incapaz de rezar em pé, ele rezou sentado, a sua oração obrigatória, então a reza não é válida. Isso é somente para, esses pilares são somente para a oração obrigatória. Rezar em pé. Se você consegue e tem força e tem capacidade de rezar em pé e você reza sentado, então a sua reza não vai ser válida. Agora, se você não consegue e não tem capacidade, não há problema, pode sentar ou até mesmo deitar. Correto? É o segundo pilar. O terceiro pilar é a pessoa rezar em pé se ela tem capacidade. Ela deve rezar em pé. É o terceiro pilar para a reza estar válida. Tá? Se a pessoa fazer isso e ela tem se a pessoa não rezar em pé e ela tem capacidade de rezar em pé, a sua reza obrigatória não vai ser válida. Pois a oração voluntária não há problema, ela pode sentar, pois o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ele rezou sentado várias vezes nas suas rezas voluntárias.
Então não há problema você rezar sentado, mesmo tendo capacidade e força para rezar em pé, na oração voluntária. Agora, a obrigatória é obrigado. Se a pessoa tem capacidade, ela deve rezar em pé. E devemos saber que a oração voluntária, quando a pessoa está rezando, e ela reza sentada, e ela tem capacidade de rezar em pé, a sua oração voluntária não vai ter a mesma validade como que você estivesse rezando em pé. Pois o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam falou assim: a reza do homem sentado é como vai valer metade da reza. Pois se ele estiver rezando em pé, ele vai estar ganhando a sua oração toda, completa. Tá? Então a oração voluntária você pode rezar sentado, mas é melhor você rezar em pé. Agora a oração obrigatória é obrigado você rezar em pé, exceto se você não tiver capacidade para isso. Não tiver força para isso. Correto? Ou como disse o profeta sallallahu alaihi wasallam, então isso é um pilar. É um pilar da reza obrigatória. Você rezar em pé é o terceiro pilar das orações. É o terceiro pilar das rezas. O quarto pilar da oração, pois a oração não é válida se a pessoa não praticar esse pilar. É o quarto pilar. E o quarto pilar é ler a Surat al-Fatiha em todas as rak'ah, em todas as genuflexões, em todos os ciclos, a pessoa é obrigada a rezar e a ler a Surat al-Fatiha, a surata da abertura, que diz Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahman Ar-Rahim. Pois o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ele falou assim, um dizer corretíssimo, ele disse assim: La salat liman lam yaqra bi Fatiha al-Kitab. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ele fala: não há reza, não há oração para aquele que não ler a Surat al-Fatiha, ou a surata do livro, que é a Surat al-Fatiha. Então, os sábios tiram disso que isso é um quarto pilar. Quer dizer o que quando a gente fala pilar? Pilar quer dizer o pilar de alguma coisa, o pilar de uma construção, o pilar de uma casa. Se você derrubar o pilar, a casa cai. Mesma coisa a reza. Se não ter isso, a reza não vale nada. Então, se você não rezar, quando você for rezar, não ler a Surat al-Fatiha, você não ler a Surat al-Fatiha em todos os ciclos, em todas as rak'ah, a sua reza não é válida. É obrigado para toda a pessoa rezar. É obrigado para o imam, para o líder da reza, e até para aquele que está rezando atrás do imam, a ler a Surat al-Fatiha. Às vezes o imam, ele vai dar tempo, ele vai parar e vai dar um tempo. Nesse tempo que ele dá, a pessoa deve ler rapidamente a Surat al-Fatiha. Agora, se ele não der tempo, mesmo assim você deve falar rapidamente a Surata al-Fatiha. Esse é o quarto pilar da oração. A Surata al-Fatiha é de extrema importância para os muçulmanos. Pois tem outro dizer do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, que ele diz assim: Man salla salatan lam yaqra'u fiha bi ummi al-Qur'an أو بفاتحة الكتاب فهي خداج غير التمام. O profeta falou assim, sallallahu alaihi wasallam: aquela pessoa que não ler a Surata al-Fatiha, a surata da abertura, ou ele falou com outro nome, a mãe do Alcorão, que é a mesma coisa, a surata da abertura, então a sua reza vai estar incompleta, a sua reza vai estar com falhas, não vai estar completa. Esse é um dizer correto do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. E tem vários dizeres que o profeta falou assim, sallallahu alaihi wasallam: La tajzi salat la yaqra'u fiha bifatiha al-kitab. O profeta falou assim, sallallahu alaihi wasallam: a oração não é válida, a oração não estará completa para aquele que não ler da reza da surata do livro, que é a Surat al-Fatiha. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahman Ar-Rahim. Então os sábios tiram que é obrigado. É o pilar da oração, um dos pilares da oração,
sem esse pilar a reza não vale, que é Surat al-Fatiha. Então, obrigado para todas as pessoas rezarem essa, quando forem rezar, recitar a oração, a Surat al-Fatiha. Pois tem um dizer do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam que ele fala: Sallu kama ra'aytumuni usalli. Rezem como vocês me viram a rezar. Rezem como vocês me viram a rezar. E os companheiros do profeta viram o profeta rezar, pronunciando a Surat al-Fatiha. E tem um porém ali. Muitos imam, quando vai rezar, a gente não escuta, quando vai rezar atrás deles, eles falar Bismillahirrahmanirrahim. E já escuta eles falar assim, logo de cara, Alhamdulillahi Rabbi al-Alamin. Então, muitas pessoas tiram e falam que o Bismillah não é obrigatório. Não, é errado. O dizer correto é que o Bismillahirrahmanirrahim é obrigatório para a pessoa falar. Toda pessoa deve falar Bismillahirrahmanirrahim, só que ela não precisa dizer em voz alta o Bismillahirrahmanirrahim, pois é relatado por vários companheiros do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam que quando ele ia rezar, ele pronunciava bem baixinho Bismillahirrahmanirrahim e depois em voz alta ele falava Alhamdulillahi Rabbil Alamin. E vários companheiros como o Ibn Abbas, ele relata que ele rezou atrás do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ele rezou atrás do Abu Bakr, o segundo califa do Islã. Ele rezou atrás do Omar, e todos eles, quando iniciavam a oração, eles falavam direto Alhamdulillahi Rabbi al-Alamin. E quando ele perguntou para eles, eles falavam que eles falavam Bismillah em voz baixa e depois recitavam em voz alta Alhamdulillahi Rabbi al-Alamin. Isso quer dizer que o Bismillah ele é obrigatório, mas nós falamos em voz baixa e depois recitamos em voz alta o restante da Surat al-Fatiha. Pois a Surat al-Fatiha ela é um pilar da oração e sem ela a oração não é válida. Por isso devemos sempre, quando formos rezarmos em todo o ciclo, em toda a rak'ah, devemos falar a Surata al-Fatiha, a surata da abertura. É o quinto pilar da oração ou o quinto pilar da reza. Agora o sexto pilar da oração, o sexto pilar da reza, para a reza ser válida, não vale a oração sem esse sexto pilar, é a pessoa fazer o quinto pilar, desculpa, o quinto pilar da reza, o quinto pilar da oração é a pessoa fazer o ruku, chamado a genuflexão. Ar-ruku é a genuflexão que a pessoa, quando ela acaba de falar Surat al-Fatiha, depois ela fala uma outra surata pequena, ou então ela não fala, mas ela vai se curvar. Ela vai se curvar colocando as suas mãos sobre os seus joelhos. A direita sobre o joelho direito e a mão esquerda sobre o joelho esquerdo. Ela se curva para Deus. Esse curvamento se chama ar-ruku'. Ar-ruku' ou genuflexão. Essa genuflexão é um pilar. É obrigado a pessoa a fazer. Depois que ela estiver em pé, ela falou Surat al-Fatiha, ela deve abaixar e fazer esse curvamento. Esse curvamento ela deve fazer e ela não pode pular esse curvamento e ir direto para a prostração no chão. Ela não pode pular de maneira alguma. Se ela pular esse curvamento, pular esse ruku e ir direto para a prostração, a sua reza não é válida. Se ela fazer isso propositalmente, a sua reza não é válida. Até mesmo por esquecimento ela fazer e depois ela lembrou, ela deve voltar e fazer de novo, pois esse ruku, esse curvamento é um pilar da oração, é um pilar da reza. É um pilar da reza, pois é o quinto pilar da reza. Pois Deus, ele diz no Alcorão Sagrado, é assim, ele fala na Surata Al-Hajj, Surata da Peregrinação, versículo 77. Ele fala: Ya ayyuhalladhina amanu irka'u wasjudu. Deus, ele disse
na surata da peregrinação, surata al-Hajj, versículo 77. Ele fala: ó vós que creem, se prostem, se curvem e se prostem, para Deus. Então, nesse versículo, os sábios tiram que é obrigado. É de extrema importância, é um pilar a pessoa se curvar e depois se prostrar. Primeiro se curvar, porque ele fala irka'u, ruku, prostração, se curvar, ruku, se curvar para Deus. Depois wasjudu, depois se prostrar, abaixar, colocar a testa no chão. Então primeiro a pessoa se curva para Deus, depois ela se prostra para Deus. É um pilar da reza, a pessoa se curvar para Deus, o único todo-poderoso. E nesse curvamento ele vai se curvar, deixando as suas costas, quando ele se curvar, ele vai colocar suas mãos abaixando a sua cabeça, colocando as suas mãos à direita sobre o joelho direito e à esquerda sobre o joelho esquerdo, abaixou a sua cabeça e deixou as suas costas reta, numa forma que a Aisha, a esposa do profeta Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, a Aisha radiyallahu anha, que Deus esteja satisfeito com ela fala assim: quando o profeta se curvava, poderia até colocar uma jarra de água nas suas costas para falar que as suas costas estavam completamente reta, uma forma que ficava totalmente reta. Então, o profeta, quando ele fazia esse curvamento, ele fazia um curvamento numa forma reta e dedicando para Deus, o único, o todo-poderoso, numa concentração grande. Então esse curvamento é um pilar, é obrigatório para nós muçulmanos fazer. Se o muçulmano pular esse curvamento na reza, então a reza não vai ser válida. Espero que todos estejam me acompanhando, inshallah, se Deus quiser. Esse é o quinto pilar. Sem esse pilar, a reza não é válida. Agora, tem um outro pilar que é o sexto pilar, que é chamado o levantar desse curvamento. O curvamento é o quinto pilar. O levantar do curvamento é o sexto pilar. É a pessoa levantar com tranquilidade. O que quer dizer isso? Pois no momento que eu me curvar para Deus, colocar as minhas mãos sobre os meus joelhos e depois eu abaixar logo em seguida para a prostração, não vai valer nada. Depois desse curvamento, eu me abaixo logo em seguida e coloco a minha testa no chão, na prostração não vale nada, pois eu pulei o sexto pilar, que é levantar do curvamento. Eu devo levantar do curvamento e, de novo, ficar na posição reta e em pé para Deus. Eu devo ficar em pé antes de eu me prostrar no chão. Esse é outro pilar da reza. Eu devo, depois que eu me curvar para Deus, eu devo levantar. Eu não devo me abaixar direto. Eu devo levantar, ficar um pouco em pé, até todos os órgãos do meu corpo também levantarem. Aí depois que eu me levantar, aí sim eu me abaixo tudo e vou ao chão e coloco a testa no chão. Então, o sexto pilar chama o levantar do curvamento. O levantar do ruku. O levantar do ruku com tranquilidade. É um sexto pilar da reza. Se eu não fazer isso, pular isso, a minha reza é nula. Não vai valer nada. Tá? De acordo com vários dizeres do profeta Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, relatado pela esposa dele, a Aisha, ela diz aqui que o profeta Muhammad, quando ele rezava, ele fazia o seu curvamento, ele fazia o seu ruku, ele se curvava para Deus, colocava as mãos no seu joelho com tranquilidade e ficava um tempo longo ali, curvado para Deus. Depois ele se levantava todo por completo, ficava em pé novamente para Deus. Aí depois que ele se levantava todo com tranquilidade,
ele se abaixava e se prostrava para Deus, colocava a sua testa no chão. Então, de acordo com esse hadith, os sábios colocam isso na ordem e fala que o levantar do curvamento é um pilar, e se a pessoa pular esse pilar, a reza não vale nada. Esse é o sexto pilar da reza, correto. Agora, o sétimo pilar da reza é a pessoa, é chamado de sujud. É chamado de sujud, que é a prostração. Então, depois que ele fez o curvamento, ele levantou do curvamento, aí ele vai fazer a prostração. Ele vai abaixar totalmente para baixo e colocar a sua testa no chão para Deus. Vai colocar a testa junto com o nariz no chão. A testa e o nariz devem estar no chão. Esse é o sétimo pilar da reza. Se pular esse pilar, a sua reza não vale nada também. E como que é esse? É chamado sujud. Sujud é a prostração. Esse sujud, a pessoa deve colocar a testa e o nariz junto no chão e as suas duas palmas da mão, a direita e a esquerda, com os dedos assim fechados. Ele deve colocar as suas duas palmas assim no chão. O lado direito, e o lado esquerdo, próximo ao seu ombro. Entre o ombro e as orelhas, coloca a mão ali no chão e levantando os cotovelos do chão, não encostando os cotovelos no chão. Ele deve colocar suas duas palmas no chão, junto com seu nariz e a testa, e os seus dedos do pé também deve estar dobrado na posição do chão, no sentido da Meca, no sentido da Qibla. Isso é chamado a prostração, é chamado de sujud, que são as 7 partes do corpo que a pessoa deve colocar no chão e rezar para Deus. Quais são as 7 partes? A primeira parte é a testa com o nariz, uma. A segunda parte é a primeira palma da mão direita e depois a segunda, que é a mão esquerda. Aí ficou 3. Aí depois os dois joelhos, que ficou 5. Os dois joelhos no chão. Os dois joelhos devem estar no chão. Os joelhos devem estar no chão, o que ficou 5. Aí depois os seus dedos do pé direito e os seus dedos do pé esquerdo devem estar no chão, voltado para a Qibla. 7 partes que a pessoa deve colocar no chão para Deus, em forma de submissão a Deus, o único todo-poderoso. Essas 7 partes é de extrema importância para o muçulmano ficar como o profeta rezava. E quando ele colocar as suas palmas no chão, ele deve levantar os seus cotovelos, pois é pecado a pessoa colocar os seus cotovelos no chão. Ele deve sempre levantar os seus cotovelos do chão, pois o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ele falou assim: não coloquem os cotovelos no chão. Não fazem isso, pois assim vocês vão estar se parecendo com os cachorros, com os animais. Os animais, eles colocam os cotovelos no chão. Então nós devemos levantar os cotovelos do chão e somente deixar as palmas da mão no chão. Então 7 partes são o quê? A testa junto com o nariz é uma só. As duas palmas da mão já são 3 partes. Os dois joelhos já são 5 partes. E os dedos, tanto os dedos do pé direito quanto os dedos do pé esquerdo, devem estar voltados para o chão, na forma, seguindo a direção da Qibla. São 7 partes que devem estar voltadas para Deus, o único, o Todo-Poderoso. Isso é chamado prostração, é chamado sujud, que é um pilar. Se a pessoa pular esse pilar, a sua reza não vale nada. Pois o profeta sallallahu alaihi wasallam, ele costumava, quando ele levantava do seu ruku, do seu curvamento para Deus, quando ele levantava, ficava totalmente em pé
ele ia direto para o chão e se prostrava para Deus e colocava as 7 partes no chão. Então a pessoa deve fazer isso com tranquilidade para a sua reza estar aceita. É o 7º pilar para a oração ser aceita. E o 8º pilar da reza, o 8º pilar é a pessoa sentar. É a pessoa sentar para o tashahhud final, para o pronunciamento do testemunho final. Ele deve sentar e não pode perder não pode perder esse testemunho final. O que é a tashahhud final? O testemunho final é quando a pessoa vai rezar e vai falar At-tahiyatu lillahi wa salawatu at-tayyibatu wa salamu ala an-nabiy wa rahmatullahi wa barakatuhu. Assalamu alayna wa ala ibadillahi as-salihin. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. Aí depois que acabou de falar isso tudo, aí ele dá o salam. Se ele não fazer isso, a primeira parte e a segunda parte, a primeira parte é você engrandecer a Deus e testemunhar a unicidade de Deus. E a segunda parte é você desejar a paz e as bênçãos ao profeta Muhammad. Porque ele deve fazer isso para encerrar a reza. Por exemplo, se ele rezou o Fajr, ele deve fazer a primeira e a segunda parte junto. Se ele rezou o Dhuhr, ele deve fazer a primeira e a segunda parte no último ciclo de reza, na última genuflexão, que ele rezar, depois que ele fazer o segundo prostramento, ele rezar para Deus, ele deve fazer as duas partes juntas. Isso é um pilar da reza. Se ele cumprir com esse pilar da reza, ele cumpriu com a sua reza. Se ele fazer tudo isso, mas não fazer esses dois pronunciamentos da unicidade e de desejar a paz e a bênção ao profeta, a sua reza é nula, pois isso faz parte do pilar da reza. Ele deve cumprir com isso, por vários dizeres do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ensinando as pessoas a cumprir com isso. Pois tem um dizer do companheiro do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, do Ibn Mas'ud, que ele fala assim: estava o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam a ensinar para nós o último testemunho, que é isso que eu pronunciei agora, que é testemunho de Deus o único, e desejar a paz e a bênção para ele, no último ciclo de reza, ele estava ensinando a gente como ele ensinava a gente a Surat al-Fatiha. Porque mostrando uma importância que a pessoa não deve jamais deixar esse pilar. A pessoa jamais deve deixar isso e ele deve pronunciar. Se ele não pronunciar isso, a sua reza é inválida. O profeta sempre ensinava os seus companheiros a pronunciar esse pronunciamento final, que é At-tahiyatu lillahi wa salawatu wa tayyibatu. Ele deve pronunciar isso e depois deve pronunciar a salatu ibrahimiyya, que é desejar a paz e a bênção do profeta Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidun majid. É o último sentar. O último sentar, ele deve sentar e pronunciar isso, que é o 8º pilar da reza. Aí depois que ele pronunciou isso, ele vai para o último pilar, que é o 9º pilar, que é as-salam, que é desejar a paz, que é você virar para o lado direito e falar Assalamu alaikum wa rahmatullahi. O barakatuh não é obrigatório. Assalamu alaikum wa rahmatullah é obrigatório, pelo menos você virar o seu rosto pela direita e falar Assalamu alaikum wa rahmatullah. Para a esquerda já não é obrigatório, não é pilar. O pilar é você já falar, de extrema importância, é você pelo menos uma vez virar para a direita e falar Assalamu alaikum wa rahmatullah.
Agora para a esquerda, depois, ele é apenas uma coisa voluntária. É bom falar que é sunnah. Agora, o obrigatório, que é o pilar, é você falar Assalamu alaikum wa rahmatullah ao lado direito. Se você não fazer isso, e ir embora da sua reza sem fazer isso, a sua reza também não será válida. Então, esse é o nono pilar para a sua reza ser obrigatória. Pois tem um dizer que a gente falou no começo, que o profeta falou assim, sallallahu alaihi wasallam, a chave da reza é a purificação. O que é a purificação? É a ablução que você faz, que você se limpa para rezar. Aí depois ele falou, e quando você fala Allahu Akbar, tudo fica proibido. Aquilo que era lícito torna-se proibido para você. E quando você fala Assalamu alaikum, tudo volta a ser lícito, aquilo que ficou proibido. Então quer dizer que o Allahu Akbar e o Assalamu alaikum são... O Allahu Akbar é o início e o Assalamu alaikum é o término. Allahu Akbar é o início da reza, que o profeta falou, e o Assalamu alaikum é o término da reza. Então vejam o dizer do profeta. O profeta falou, a chave da oração é a purificação. O início da oração é Allahu Akbar e o término da oração é Assalamu alaikum. Ou como disse o profeta sallallahu alaihi wasallam. Disse o profeta sallallahu alaihi wasallam, a chave da oração é a purificação. O início da oração é Allahu Akbar e o término da oração é Assalamu alaikum. Então, por isso que os sábios colocam que o Assalamu alaikum é o nono pilar e o último que o servo ele deve falar. É obrigado a falar o Assalamu alaikum, principalmente pelo lado direito. Se ele falou isso pelo lado direito, então a sua reza está válida. Se ele não falou, ele deve falar para a sua reza estar válida, de acordo com a tradição do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Eu gostaria de lembrar para vocês que quando a gente fala condições da reza, nós devemos saber o que é condição da reza, o que é pilar da reza e o que é tradição da reza. Condição da reza é que a pessoa deve fazer, por exemplo, uma condição que a reza deve estar, é uma condição que você deve praticar para a sua reza estar correta. Pois se você não praticou essa condição, você deve fazer no final da reza uma prostração, tá? Aí a sua reza vai estar válida. Isso é condição, que a gente falou na aula passada. Aí quando fala pilar da reza, quer dizer pilar. Se o pilar de algo, se o pilar de uma casa você quebrar, a casa cai. Mesma coisa se você não colocar o pilar na reza, a reza não vale nada. Então, se você rezou e não praticou um desses pilares, desses 9 pilares, a sua reza é nula, você deve rezar de novo. Ou cumprir com o pilar. E quando fala sunna da reza, tradição da reza, são coisas voluntárias que não tem problema. Se você não fez, não vai influenciar na validade da reza. E sim, a sua reza vai, se você praticar as coisas voluntárias, vai ficar melhor ainda. Só que as coisas voluntárias, eu não vou falar hoje das coisas voluntárias da reza. E sim, eu falei dos pilares da reza. Os pilares da reza que são esses 9 pilares da reza. Então, eu gostaria que as pessoas se apegassem nesses pilares que falamos aqui e nas condições que falamos na aula passada e da sunna, das tradições que vamos falar na aula que vai vir, se Deus quiser, na próxima aula. Então, eu deixo aqui, se a pessoa não entendeu algo desses pilares ou não entendeu algo das condições que nós falamos na aula passada, pode perguntar à vontade e se nós conseguirmos responder, nós vamos ficar felizes. Barakallahu fikum, que Deus abençoe a todos nós e faça de nós verdadeiros servos virtuosos. Que Deus faça de nós verdadeiros servos e perdoe os nossos erros que a gente falou, qualquer erro que Deus nos perdoe e aceite as nossas boas ações e faça todos os muçulmanos voltarem para Ele, o único todo-poderoso, e que Deus abra para nós
cada vez mais a porta da sua misericórdia e facilite para todos os nossos irmãos muçulmanos em todos os lugares a praticar o Islã e a divulgar o Islã. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. E podem perguntarem. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Bismillahirrahmanirrahim. A Dayana Portela pergunta, ela fala assalamu alaikum, respondemos alaikum salam. Por que a oração do Asr, oração da tarde, é a mais importante? A oração do Asr é aquela oração que o profeta falou, não, que Deus falou no Alcorão Sagrado, que a gente falou aqui, recitou no versículo, na Surata Al-Baqarah, a Surata da Vaca, no versículo 238, Deus ele fala, Hafizu ala salawat, se apeguem nas orações. Deus dá uma importância para as orações, se apeguem, preservem as orações, preservem de uma forma que vocês não vão jamais desperdiçá-las. Não desperdicem as orações, preservem elas, fiquem atentos nelas. Depois ele falou mais, Wassalat luspa, e a oração do meio. A oração do meio, ele colocou aqui, Waqumu lillahi qanitin, e fiquem todos vocês, levantem para ele. Se levantem, fiquem em pé e rezem para ele. Tá? Quando ele fala que a oração do meio, quer dizer a oração da tarde, a oração do meio. Pois essa oração do meio é de extrema importância, porque o profeta explicou isso num dizer. Ele falou assim, o profeta sallallahu alaihi wasallam, ou como disse o profeta, aproximadamente, ele falou assim, aquele que não rezar a oração do Asr, não terá o paraíso. Ou aquele que não rezar a oração do Asr, entrará no fogo infernal. Hadith correto do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ele falou, man lam yusali al-Asr, lam yadkhul al-Jannah, ou como qala sallallahu alaihi wasallam. O que quer dizer isso? Aquela pessoa que não rezar o Asr, ele vai estar de direito de Deus, colocá-lo no fogo infernal, no castigo do inferno. Ou como disse vários sábios, aquela pessoa que perder uma oração, de acordo com alguns sábios, aquela pessoa que perder uma oração, ele não pode ser considerado muçulmano. Não pode ser considerado muçulmano, pois ele de propósito deixou uma oração e o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ele fazia e falou para que o segundo pilar mais importante do Islã é a oração. E tem aqueles sábios que falam que o Asr, quando Deus ele fala do Asr aqui do meio, quer dizer que Deus ele engrandece a oração da tarde, engrandece de uma forma que você não rezando o Asr, tem muitos sábios que falam, se aquela pessoa ele não rezou a oração por preguiça, qualquer oração que ela não faz por preguiça, ou ele ficou preguiçoso, e ele sabe da importância que é obrigado a rezar, mas ele está muito preguiçoso, ele está com negligência, ele está deixando qualquer oração. Ele fala, tudo bem, eu não vou falar que essa pessoa é incrédula, ele acredita na necessidade de Deus, mas ele está negligenciando uma oração, então é de direito de Deus colocar ele no fogo do inferno e essa pessoa vai permanecer por um tempo muito grande ali e depois Deus pode tirar ele. Mas é de direito Deus castigar essa pessoa por ele ter deixado a oração. E principalmente ainda a oração do Asr, porque a oração do Asr tem uma importância muito grande dentro do Islã. A oração do Asr, as pessoas, quando levantavam para praticar essa oração, eles levantavam com orgulho, levantavam os hipócritas, eles não gostavam de praticar as orações. Os hipócritas, quando eles levantavam para praticar qualquer oração, eles levantavam com preguiça,
cansado. Então Deus ele fala no Corão Sagrado que esses hipócritas eles vão ter um degrau, eles vão estar num degrau mais baixo do fogo do inferno por levantarem com preguiça. Então Deus ele fala, aquela pessoa que levanta com devoção, com vontade e reza a oração e se apresenta para Deus, principalmente nesse horário, Deus ele eleva essa pessoa. Então por isso que Deus ele engrandece essa oração. Ou como disse Allah Azza wa Jalla. Barakallahu fikum, jazakumullahu khairan. A Khadija pergunta, assalamu alaikum, alaikum salam, quanto a questão da primeira aia da Al-Fatiha, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Quando dizer em voz alta o não Bismillahirrahmanirrahim. O Bismillahirrahmanirrahim, o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ele dizia sempre, em toda a reza, que ele ia rezar. E tem aquela reza que ele que é para fazer em voz alta, tá? Que é o homem deve fazer ela em voz alta, que é a oração da alvorada, al-Fajr, a oração do Maghrib, do pôr do sol, a oração do al-Isha, a oração da noite. Essa oração se reza em voz alta, se fala al-Fatiha em voz alta, depois se fala outra sura em voz alta. Só que o profeta, quando ele ia falar Fatiha, ele falava assim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Parecia que ele não falava Bismillah. Mas na verdade, quando Ibn Abbas perguntou para ele, ele falou que o Bismillah ele falava baixo, porque é uma prudência. E depois, o Abu Bakr falava baixo. Ele rezou atrás do Abu Bakr, depois ele rezou atrás do Omar, o Omar rezava baixo. Ele rezou atrás do Uthman, o Uthman falava baixo. Quando ele perguntou para os companheiros, ele falava, nós falamos Bismillah baixo e depois falamos Alhamdulillah em voz alta. Por quê? Porque o profeta fazia assim. Então a gente segue a melhor conduta, a melhor orientação, que é a conduta e orientação do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Então a gente fala em voz alta a Surat al-Fatiha, que é Alhamdulillah, tá? E depois o Bismillah a gente fala em voz baixa, que é na pôr do sol, que é o Maghrib, a noite, que é o Isha, e a alvorada, o Fajr, que é as orações que a gente pronuncia em voz alta. Agora o restante da oração, a gente fala tudo em voz baixa. Não sei se eu consegui explicar, espero que sim, barakallahu fikum. O Paulo Fernando, ele pergunta, ele fala boa noite, falando boa noite para ele, que ele gostaria de saber o que significa proibido quando se diz Allahu Akbar. O profeta falou que Allahu Akbar é o início da oração. Allahu Akbar é Deus é maior. Então quando você falar, vai tá de frente com a Qibla, a Qibla, a Kaaba, e falou Allahu Akbar. Então tudo que era lícito para você, como conversar, comer, dar risada, sorrir, tudo isso era permitido. A partir do momento que você falou Allahu Akbar, fica proibido. Você não pode comer, beber, falar com ninguém, nem olhar para nenhum lugar e nem sair da posição da Qibla. Tudo isso é proibido até você terminar a reza, como o profeta falou. O término da reza é quando você fala Salamu alaikum. Aí terminou a reza. Aí fica novamente permitido para você. Isso é proibido. Isso foi claro. Barakallahu fikum.
Khadija Hussein pergunta: eu já escutei que é proibido orar orar entre o Asr e o Maghrib, entre esse intervalo. Sim, não há oração entre o Asr e o Maghrib. A oração da tarde do pôr do sol não existe oração. O profeta não rezava nesse horário, não costumava rezar nesse horário. Exceto se você entrou na mesquita e quer fazer a Tahiyyat al-Masjid, que é o cumprimento da mesquita, aí não há problema. Você pode rezar o cumprimento da mesquita. Porque o profeta sallallahu alaihi wasallam, ele falou assim: quando algum de vocês entrarem na mesquita, não sentem até fazer duas genuflexões, duas raká, ou dois ciclos. Então, muitos sábios colocam que você é obrigado, se você entrou na mesquita e quer sentar, você deve fazer duas raká, duas genuflexões, tá? Agora, se você tiver também a oração da istikhara, a oração da dúvida, a oração do conselho para Deus, você tem algo que você de extrema importância que você tem que fazer nesse momento e que é o conselho de Deus e está em dúvida e está nesse momento entre o Asr e o Maghrib, o sábio fala: não há problema. Se você deve rezar nesse momento, então tá bom. Reza nesse momento, porque você tem que decidir, você deve decidir nesse momento, não dá para passar. Então vai, reza nesse momento e pede para Deus a orientação que Ele vai te orientar. Aí tudo bem. Aí os sábios falam que você pode rezar nesse momento. Agora, tirando essas orações, não é aconselhado rezar nesses momentos. Espero que fique claro. E também, quando você está muito próximo ao pôr do sol, antes de entrar o Maghrib por 20 minutos, não pode rezar de maneira alguma. Os sábios falam, pois esse horário, os sábios falam que o profeta sallallahu alaihi wasallam tem um dizer do profeta que ele proibiu rezar nesse horário, pois os adoradores do fogo, os adoradores do demônio, estavam a adorar, a fazer as suas adorações. Então a gente faz diferente e não reza nesse horário. Barakallahu fikum. A Cristiane pergunta, assalamu alaikum, alaikum salam, tem um problema no quadril e faço uma parte das minhas orações em pé, tenho dificuldade de baixar minhas orações, se torna inválida. Ela está perguntando se as orações, como eu falei, é um pilar da oração, a pessoa rezar em pé. Mas para quem tem condição, para quem pode e quem tem capacidade. Aquela pessoa que não tem capacidade de rezar em pé, ela deve rezar sentada. Se ela não consegue, ela deve rezar deitada. E como ela conseguir. Isso quer dizer, se a pessoa não tem problema no quadril, não tem problema nas costas, não vai atrapalhar, não vai ficar com dificuldade, então ela é obrigada a rezar em pé, pois é pilar da reza. Agora, se ela não consegue, tem problema no quadril, como é o caso aqui, não há problema. Ela pode rezar sentada, não há problema. Ela deve rezar sentada, pois Deus ele não quer sobrecarregar essa pessoa. E sim, somente para aquela pessoa, e ela não pode. Ela está falando, estou cansada agora, mas ela pode rezar em pé, ela deve fazer o máximo possível para rezar em pé. Mas se ela tem problema nas costas, ou no quadril, ou qualquer outro lugar do seu corpo, e não pode ficar em pé, ela deve rezar sentada ou deitada. Espero que fique claro, pois a oração não é inválida, com certeza. Barakallahu fikum. O profeta falou isso no hadith correto. A Dayana Portela fala: qual a importância de rezar o Fajr em seu horário certo? Pois todas as orações o muçulmano deve rezar no seu horário certo. Todas. O muçulmano não pode deixar de rezar depois do horário. Pois o Fajr, ele tem desde a aurora, desde o amanhecer, até o sol quando começa o amanhecer, quando começa a aurora, até o sol nascer.
até ficar claro. Então, ele tem desse horário até o outro para rezar. Mas se ele rezar logo de seguida, por exemplo, assim que entra o Fajr, que está entrando mais ou menos às 5h40, então ele espera mais ou menos até umas 5h50, 6 horas. Ele reza nesse horário, de umas 6 horas, até quando começar a ficar claro. Começou a enclarecer, aí sim, ele deve parar. Aí começa o horário do término da hora. Então até esse horário é o melhor horário para ele rezar. Ele deve rezar. Ele não deve atrasar. Porque se ele atrasar essa reza, de propósito, muitos sábios falam que a sua reza não vai valer nada. Porque ele atrasou proposital. E a reza, o profeta falou, sallallahu alaihi wasallam, é o que diferencia o muçulmano do não muçulmano. Então, muitos sábios falam que o muçulmano que deixou de rezar de propósito no seu horário correto, ele se torna incrédulo. Pois teve uma vez uma pessoa perguntou a um grande sábio chamado Sheikh Abdullah bin Abdulaziz bin Baz, que Deus tenha misericórdia dele. Ele foi o mufti, o maior sábio da Arábia Saudita. Perguntaram para ele: ó Sheikh, eu posso, eu começo a trabalhar, eu entro no serviço às 9 horas. Eu posso colocar o meu relógio, o meu despertador para tocar às 8 e acordar, me preparar. Aí eu rezo e vou para o serviço. Tem problema? O profeta, o Sheikh aí, esse grande sábio, ele falou assim, de acordo com o hadith do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ele falou assim: se você fazer isso de propósito, então você não pode ser considerado muçulmano. Porque o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ele falou assim: o que diferencia o muçulmano de um não muçulmano, o que separa o muçulmano de um não muçulmano é a reza. E se ele deixar a reza, ele se torna incrédulo. Hadith corretíssimo do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Então, é de muita importância a pessoa rezar o Fajr no horário correto. E tem aquele dizer que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, que ele falou assim: a oração do Fajr, aquela pessoa que rezou a oração do Fajr em grupo, ela vai ficar protegida por Deus durante todo o seu dia. E tem outro dizer que ele fala: aquela pessoa que rezou a oração do Fajr, somente a oração do Fajr, ele não falou em grupo, aquela pessoa que rezar a oração do Fajr, ela estará protegida por Deus durante todo o dia. E tem aquela outra dizer do profeta sallallahu alaihi wasallam, que ele fala: a oração do Fajr é de extrema importância para Deus. Aquela pessoa que saber a importância do Fajr, ela vai se direcionar à mesquita, nem mesmo se ela for engatinhando como um bebê. Se ela souber a importância do Fajr. Pois os hipócritas, eles não costumavam rezar o Fajr e o Aisha, pois naquele momento do Fajr, e aquele escuro, e a oração da noite do Aisha, aquele escuro, e não tinha iluminação na época, os hipócritas não iam, porque eles não iam ser reconhecidos. E eles ficavam com preguiça de levantar e de acordar para o Fajr. Então, a oração do Fajr e do Aisha, aquela pessoa que estiver fazendo com sinceridade para Deus, sempre ela está se diferenciando do hipócrita. Essas são as importâncias da oração do Fajr. Eu espero que Deus preserve o coração de todos nós a rezarmos no horário correto e jamais largarmos as nossas orações. Barakallahu fikum. Jazakumullahu khairan. A Khadija pergunta: conheço pessoas que oram 2 ou 3 orações ao mesmo tempo. Essas orações se tornam inválidas? Com certeza. A pessoa faz isso perfeitamente. Se a pessoa fez isso, ela vai, por exemplo, ela não acordou para o Fajr, por preguiça, não quis acordar. Ela está cansada, ela fala: vou dormir mais um pouco,
depois do rezo, ela não acordou para o Fajr. E depois ela foi trabalhar. Ela, lá no seu serviço, ela falou, não vou rezar o Zuhur agora, eu vou continuar trabalhando. E depois do Asr, mesmo assim. Aí ela chega em casa à noite e fala, não, agora à noite eu estou mais sossegado, eu estou folgado, eu vou fazer tudo aqui de uma vez e vou repor. Muitos sábios falam que não vale nada. Não adianta ela fazer isso. Como eu disse agora há pouco, eu lembrei desse grande sábio na Arábia Saudita, o Sheikh Bin Baz, ele fala, daquela pessoa que perderam o coloca o despertador para tocar depois, na hora do Fajr, ele não considerava essa pessoa como muçulmana. De acordo com a hadith do profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Agora, muitos sábios falam assim, se a pessoa realmente ela perdeu a oração, por exemplo, ela entrou, ela não conseguiu acordar para o Fajr, tocou o despertador, mas ela realmente dormiu, não foi de propósito, ela não conseguiu acordar. Ou então ela, horário do Dhuhr, horário da oração do meio-dia, ela estava trabalhando, só que ela estava em um lugar que ela não conseguiu rezar. Ela estava em um lugar que ela não conseguiu achar um lugar para rezar. Ela não conseguiu, de maneira alguma, se voltar na Meca. Ela estava impossibilitada, mas impossibilitada mesmo. Aí ela chega na sua casa, ela repõe a reza e pede perdão para Deus. E, inshallah, Deus vai aceitar. Nesses casos, sim. Mas se ela fez isso por relaxo, por negligência, muitos sábios falam que essa oração, Deus é que sabe, e eles acham que a oração não é válida. E Deus é que sabe. Wallahu a'lam. Barakallahu fikum. A Marli Ramos pergunta, qual a diferença entre a oração e o dua? Na última, há também pressupostos de admissibilidade para ser válida. A diferença entre a oração e o dua. A oração é que a gente faz. Levanta, inicia com Allahu Akbar e fala aquelas palavras que o profeta ensinou a gente falar, exclusivas, e depois termina com Salamu Alaikum. Tá? No dua, em árabe, também é chamado de oração, é você suplicar e pedir para Deus. Isso é dua. Agora o restante da pergunta eu não entendi. Barakallahu fikum. Tá. E tem uma. Não sei se a Mari quer dizer, ela quer saber se a dua, a súplica, tem pilares para ser aceita. Tem condições para ser aceita. A súplica, apenas a suplicar para Deus, Deus gosta que o seu servo suplica para ele. Tem um dizer do profeta sallallahu alaihi wa sallam que ele fala assim: aquele servo viajante, quando aquele servo viajante cansado na sua viagem, ele levanta suas mãos para o céu e começa a falar: Ya Rabbi, ó meu Senhor, ó meu Senhor, ó meu Senhor, e pedir para Deus, suplicar a Deus. Porém, a comida desse servo, ele come do ilícito, ele bebe do ilícito, ele se veste do ilícito, e tudo que ele faz é ilícito, com certeza a sua súplica não é aceita. Ou como disse o profeta sallallahu alaihi wa sallam. Então essas são as condições. Se você quer ter uma súplica aceita para Deus, você deve estar a andar conforme Deus ele quer. Evitar a comer do ilícito, a beber do ilícito, a falar do ilícito, a vestir do ilícito. Se você estiver andando como Deus gosta, conforme a tradição do profeta sallallahu alaihi wa sallam, se Deus quiser, a sua súplica é aceita. Essas são as condições. Espero ter esclarecido. Barakallahu fikum. E o Paulo Fernando ele fala: por favor, me responda, toda oração tem que ser audível? Não. A oração que tem que ser audível, falar em voz alta, é a oração do Fajr, da alvorada, a oração do Maghrib, do pôr do sol, e a oração do Isha, da noite. Essas três orações se falam em voz alta.
E as outras, é o Dhuhr, al-Asr, que fala em voz baixa. E claro, Barakallahu fikum. A Fátima fala assalamu alaikum, alaikum assalam. Quantas orações temos que fazer durante o dia? Boa noite. Nós somos obrigados a rezar 5 orações durante o dia e a noite. A primeira oração do dia se chama Al-Fajr, a oração da alvorada. Que se entra ao amanhecer até no início da alvorada, no início da aurora, até se amanhecer por completo. A segunda oração é a oração do Dhuhr, do meio-dia, quando o sol está centralizado na terra. A terceira oração é a oração do Asr, da tarde. Quando a sombra de qualquer coisa ficar maior que ela própria. A quarta oração é a oração do pôr do sol, a oração do Maghrib. E a quinta e última oração quando fica tudo escuro à noite. Para que ele já. Foi claro? Barakallahu fikum. E tem a outra, e tem o Islam Finder. É um site, e eu acho que os organizadores da Irmãs da Sura podem colocar aqui para vocês, e ele mostra cada região, os horários que entra, assim coração. Por favor, se colocar para ela, nós agradecemos. Barakallahu fikum. A Vânia Alves fala assalamu alaikum, alaikum salam. Sempre coloco o relógio para despertar. Sempre. 10 minutos antes da oração. Para dar tempo de fazer a ablução, está correto? Sempre coloco o relógio para despertar 10 minutos antes. Com certeza, se você colocar o relógio antes da oração, é sempre bom. Você levantar antes para você dar tempo de rezar. Você deve ficar, quando Deus fala, preservem as orações, fiquem atentos nas orações, é isso, é você tomar cuidado, não querer perder a oração. Acordar 10 minutos antes, se preparar para rezar. E não acordar 10 minutos ao término para acabar o horário. Isso é errado. Você tem que acordar antes, se preparar para rezar, fazer a ablução, ficar preparado. E não acordar no finalzinho, correr o risco de perder a oração, pois Deus não gosta disso. Deus ele gosta do seu servo que fica atento e preserva a oração. Isso é preservar a oração, ficar atento com a oração. Barakallahu fikum, que Deus abençoe. Mulher rezando com outras mulheres, podem rezar em voz alta? Tem divergência, mas o mais correto é não rezar em voz alta. Ou se for rezar em voz alta, rezar bem, é só um pouquinho assim, é como cochichar, um pouquinho só alto, e não muito. Barakallahu fikum. Só um cochichar, um pouquinho mais alto. O Paulo Fernando ele fala, Sheikh, ouvi dizer que as orações que foram perdidas na vida da pessoa, ela tem que pagar com orações ao longo da sua vida. Tem esse dizer, mas o mais correto, se a pessoa perdeu muitas orações, ele deve se arrepender para Deus, o verdadeiro arrependimento. Ele deve se arrepender para Deus e nunca mais fazer isso. E ficar atento e rezar sempre para Deus. E os sábios falam que cada vez que ele fazer uma oração voluntária, uma sunna, essa sunna que ele fazer,
as orações que ele não fez antes, que ele estava em falta, vai cobrir. A oração voluntária vai cobrir as orações obrigatórias que ele não fez antes. Muitos sábios falam isso. Cada oração voluntária que ele fazer, cada vez que ele fazer oração voluntária, rezar bastante para Deus voluntariamente, a sura do Dohr, a sura do Asr, a sura do Maghrib, a sura do Al-Isha, a sura do Fajr, orações voluntárias que existem, ele vai, se Deus quiser, de acordo com o hadith do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Deus vai cobrir a oração que ele não fez no passado. Tá? E tem outros sábios que falam que ele pode, se ele ficou muitas orações sem fazer, ele pode, sempre que ele for fazer, por exemplo, ele vai rezar o Fajr, ele reza o Fajr, depois que acabar, ele reza o Fajr, um outro Fajr que está pagando o Fajr que ele não fez no passado. Quando ele reza o Dohr, depois ele levanta e reza outro Dohr, mas um Dohr pagando o Dohr que ele não fez no passado também. Mas é muito, você deve, o mais importante saber, que você deve se arrepender para Deus, a pessoa deve se arrepender com sinceridade para Deus de qualquer pecado que ele cometer, se arrepender e não voltar mais a cometer aquele pecado, e cada vez que ele fazer uma oração voluntária, depois do hadith do profeta sallallahu alaihi wasallam, Deus vai cobrir a oração que ele não fez no passado. Barakallahu fikum, e que Deus abençoe a todos nós. Eu peço a Deus que dê para nós conhecimento e faça de nós termos benefício cada vez mais e praticadores do Islã, fortes nas orações, e proteja nossos irmãos muçulmanos no mundo inteiro, proteja nossos pais, e nossos filhos, nossas esposas, e nossos irmãos em todos os lugares do mundo. Amém. Wa barakallahu fikum wa sallallahu alaihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Uma boa noite a todos. Barakallahu fikum. Eu vou terminar a sessão ou vou no fim?